Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 16 de maio, está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E vamos agora aos destaques de hoje. Maratona das 6. As 3 comissões de inquérito instauradas na Câmara devem se reunir nesta segunda-feira. Vereadores debatem o cenário de crise política do país após afastamento da presidente Dilma Rousseff. Corte de verbas da Prefeitura põe em risco a continuidade da equipe de basquete de São José. Torcedores protestam na Câmara. E no quadro Seu Emprego, vamos falar da importância de saber um segundo idioma na hora de se candidatar para uma vaga de emprego. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. A segunda-feira começou movimentada aqui na Câmara. Só na manhã de hoje, 2 comissões especiais de inquérito, a do Mamulengo e a dos Transportes, fizeram reuniões. A repórter Renata Marangoni tem mais informações. Boa tarde, Lucas. Nas 2 reuniões realizadas nesta manhã, uma da SEI do Transporte e a outra da SEI do Mamulengo, os vereadores aprovaram por unanimidade a prorrogação por mais 90 dias nas investigações. Essa prorrogação ainda deve ser votada em plenário. Além disso, na SEI do Transporte, os vereadores aprovaram uma visita à empresa de ônibus Expresso Maringá. A reportagem completa sobre essas 2 reuniões você confere amanhã no Diário Legislativo. Para completar a maratona das 6 nesta segunda, ainda foi realizada na tarde de hoje mais uma reunião da SEI das Desapropriações. A matéria completa você confere no Diário de amanhã. O afastamento da presidente Dilma Rousseff repercutiu na Câmara de São José. Os vereadores debateram o cenário político do país e a decisão do Senado e da Câmara de dar continuidade ao andamento do processo de impeachment dividiu opiniões. O atual cenário político do país divide opiniões na Câmara. Após o Senado dar prosseguimento ao processo de impeachment da presidente Dilma e afastá-la por 180 dias, os vereadores das bancadas do governo e da oposição se posicionaram sobre o assunto. Olha, realmente criou toda uma instabilidade, o Brasil parou, o Congresso Nacional deixou de votar coisas importantes para o Brasil. Estou muito, temeroso com os programas sociais, tenho uma preocupação muito grande, porque vem ajudando a acabar com a miséria no Brasil. Eu fico temeroso com relação também à questão trabalhista. Então, como eu falei, quem estava há 30 anos no poder está novamente no comando do Brasil. E realmente houve um golpe. Está mais do que provado do que para ter um impeachment tem que ter crime de responsabilidade fiscal. A Dilma não fez nenhum crime de responsabilidade fiscal. A minha grande preocupação não é pela saída da Dilma, lógico, isso é um ato contra a democracia, mas é o plano que foi apresentado para a população, a ponte para o futuro. Redução de recursos da saúde, redução de recursos da educação, a retirada dos direitos da Bolsa Família somente para os 5% mais pobres, tirando mais de 30 milhões que hoje são beneficiados. Então, redução de recursos para a educação vai acabar com o FIES, vai acabar com o ProUni, vai acabar com todas essas... a ascensão do trabalhador, do filho do trabalhador, a uma situação em que muda totalmente a qualidade de vida das pessoas. O presidente Dilma terá esse tempo com um amplo direito de defesa, para explicar o porquê que ela ficou à margem da lei, bancando todas essas pedaladas, ou seja, fazendo o uso indevido dos recursos da nação. Mas, de qualquer forma, é um momento de grande esperança, resgatar postos de trabalho, resgatar investimento para a nação, dinheiro de internacional, você rever Mercosul, esse acordo Mercosul, BRICS, enfim, aquilo que vinha prejudicando o país. Além disso, os parlamentares também comentaram a expectativa para os próximos meses. Agora esse afastamento, esse processo que ainda está correndo, o afastamento que foi feito agora da presidente Dilma, a gente já espera agora com muita esperança de que o Brasil possa voltar a desenvolver, crescer e que a população possa ser a maior beneficiada com esse processo. Acho que a população esperava isso, esse era um anseio popular e o principal é a gente traçar objetivos, traçar metas. E na questão econômica e os grandes desenvolvimentos do país precisam ser planejados. Eu acho que isso é o que faltava, esse projeto
para o país. A superação da população de acreditar no país, acreditar nas instituições de volta, acho que isso vai ser um dos principais desafios. Eu espero e ainda tenho a esperança de que nós possamos reverter essa situação na votação do Senado. Sabemos que é difícil, que a conjuntura política não diz isso. Agora, o que eu vejo é que, só pela nomeação dos ministros que a gente está vendo, um monte de investigados, um monte de gente que já teve no governo federal, que já teve em outras situações e que não vai apresentar nada de novo, e sim uma situação de tirar direito da população. Isso que eu estou vendo aí aqui pela frente. O recado é o seguinte: nós estamos de olho. Então, se não fizer a coisa direita, também nós vamos para a rua de novo e vamos destituir. Nós temos que ficar de olho no que vai acontecer, tanto no Congresso como no Senado, tanto na Câmara Federal como no Senado, mas também no Executivo, nos ministros, nos ministérios. Nós temos que estar atentos para ver o que está se fazendo. E vamos torcer para que dê certo. E agora a gente fala sobre um assunto triste para o esporte de São José. A equipe de basquete da cidade pode estar com os dias contados depois de cortes de verbas da prefeitura. O time tem até esta quarta para se inscrever na nova temporada do Paulista e, se não fizer, vai estar fora do campeonato. Preocupados, os torcedores vieram à Câmara pedir apoio dos vereadores. Torcedores do basquete de São José dos Campos pediram o apoio dos vereadores para encontrar uma solução para a disputa do Campeonato Paulista e NBB. Com o anúncio do corte de verba da prefeitura para o basquete masculino e o vôlei, eles temem um retrocesso das equipes e até a extinção das modalidades na cidade. A gente quer que o basquete não acabe, né? Que é uma das nossas poucas formas de diversão aqui. Aí eles querem tirar toda a verba que a gente tem, o que já é pouco, para acabar com isso. Não dá, né? Segundo a prefeitura, a insegurança jurídica do modelo de contratação de atletas e comissão técnica inviabiliza a manutenção das equipes do basquete e vôlei nas principais competições nacionais. Principalmente no voleibol e no basquetebol, eles consideram como profissionais, certo? Uma coisa que para nós é uma novidade, né? Até porque o que nós entendemos como profissional, na verdade, seria o futebol de campo. O futebol feminino, por exemplo, não tem problema algum, eles consideram como uma atividade não profissional, tendo em vista que é bancado pela FADEP. Agora, as demais outras categorias, ou seja, mais de 50 modalidades, não vai ter nenhuma interferência. Contudo, o tribunal faz o apontamento específico para a questão do futebol, do voleibol e do basquetebol. Então, acho que com isso o município se sentiu na obrigação de segurar, vamos dizer, todos os investimentos que são feitos para essas atividades, evitando-se, certo, obviamente, uma punição por parte do tribunal, do Ministério Público e de outros organismos da Justiça. O apelo dos torcedores aos vereadores é que se mantenha a equipe, mesmo de uma forma modesta. Meios para a gente tem. O recurso já está na Secretaria de Esporte. Se fosse começo do ano, olha, não tem o recurso, eu até concordaria. Crise está no Brasil todo, mas esse dinheiro já está separado. Então se mantém os times até dezembro, que é o término do governo, até 31 de dezembro. Ninguém aqui está brigando para trazer o Michael Jordan, para trazer o Fulvio de volta, para trazer Jefferson ou trazer Murilo. Apenas a torcida está pedindo para que se mantenha o time, a modalidade do basquete em São José dos Campos. Isso é viável, isso pode e tem meios. Esperamos que a prefeitura consiga achar algum meio. Para entrar nas competições da temporada, o São José Basquete precisa se inscrever no Campeonato Paulista até a próxima quarta-feira. No próximo bloco é hora da gente falar de mercado de trabalho. No quadro Seu Emprego você vai conhecer a importância de saber falar um segundo idioma. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Ter um diferencial no currículo pode representar a garantia de uma contratação, hein? Principalmente se esse diferencial for o domínio de um segundo idioma. Saber falar e se comunicar em outra língua é hoje pré-requisito para muitas empresas. E quem não se enquadra nesse perfil pode acabar fora do mercado. Por isso é muito importante procurar aprender um novo idioma, principalmente o inglês. É o que você confere no quadro Seu Emprego.
Aprender outra língua é um requisito importante para quem está em busca por uma vaga no mercado de trabalho. Saber se comunicar em outro idioma enriquece o currículo, abre oportunidades e valoriza o profissional. E para falar sobre esse assunto, eu conversei com o consultor de RH, Pablo Rossi. Ter um outro idioma fluente é uma vantagem enorme que você tem sobre os seus concorrentes. Se você tiver mais de uma língua, né, a segunda língua, o segundo idioma fluente, aí você vai estar bem acima dos seus concorrentes pela vaga. As multinacionais sempre exigem, dependendo do cargo, sempre exigem. Hoje as de pequeno porte também estão exigindo devido a essa abertura de mercado que a gente tem. Então sempre acaba tendo um negócio, ou mesmo aqui na América do Sul, ou até mesmo fora. Isso vai depender do cargo que ele está concorrendo. Se for um cargo comercial, que ele vai ter um contato direto com, por exemplo, um cliente no exterior, esse vai ser um teste por escrito, uma entrevista no idioma para testar a fluência dele na língua. Agora, se for um cargo técnico, por exemplo, é mais a leitura, para ele poder estar entendendo manuais das máquinas. Então, isso vai depender muito do cargo. Tem pesquisas que indicam que, em comparação, quem tem inglês, quem tem um outro idioma fluente, quem não tem, chega até 50% o valor do salário, por exemplo. A gente tem, isso vai depender muito também da matriz da empresa, o que a empresa está buscando. Mas a gente tem bastante curso, a gente vê bastante profissionais que falam alemão, italiano, o espanhol também, que é bem usado, até mesmo mandarim, que muitas empresas estão fazendo compra na China hoje e acabam precisando desse profissional que fala mandarim fluente. O inglês sempre foi o mais, sempre foi e ainda é o mais exigido. Isso também depende muito do que a empresa está buscando. Então, se uma empresa tem uma matriz, por exemplo, alemã, ela vai buscar candidatos que tenham um idioma alemão fluente, até porque para ter esse contato com a matriz direto. Por exemplo, o funcionário está numa empresa que tem origem alemã, por exemplo. É indicado ele fazer um curso de alemão, porque ele vai ter esse diferencial entre os colegas dele, porque ele vai estar falando a língua de onde a empresa tem a matriz. Mas isso é um bom conselho. Então, se ele estiver numa empresa ou espanhola ou italiana, é super interessante ele fazer esse idioma, porque ele vai ter uma vantagem competitiva muito grande dentro da empresa e galgar lá, né, os novos cargos. Hoje, geralmente, são esses intensivos, né? Então, é aquele que você faz todo dia, um certo período. Muitos profissionais também procuram professores particulares, que isso também é uma forma mais rápida e é uma coisa bem mais focada. Então, eu conheço bastante profissionais que têm aulas particulares. A melhor coisa seria a pessoa ficar um tempo fora e voltar já com a fluência, que é mais fácil. Mas acredito que são os cursos intensivos e o professor particular, que é o que está sendo mais usual hoje. E no próximo bloco você confere os resultados dos jogos do fim de semana das equipes de São José. Meninas da Águia vencem mais uma e seguem líder no Paulista. É daqui a pouco no Giro Esportivo. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Se você está em busca de emprego aqui em São José, confira as vagas disponíveis no PAT na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para auxiliar de almoxarifado, cozinheiro geral, fiscal de loja, operador de máquinas agrícolas, professor de engenharia, professor de inglês,
padeiro e promotor de vendas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio levando o RG, o CPF, a carteira de trabalho e o cartão cidadão. O pátio fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos então com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. O céu nublado se mantém durante a tarde desta segunda e deve chover. As temperaturas variam entre 18 e 27 graus. A terça também vai ser de muitas nuvens no céu e a chance de chover é grande, 80%. A máxima chega aos 26 graus, mínima 15. Fim de semana de vitórias para as equipes de São José. Os times da cidade brilharam no campo e nas quadras. A gente está falando do futebol feminino, do rugby e do futsal feminino, que ganhou de goleada 7-0. Para as meninas da Águia, as vitórias servem de conforto depois da eliminação no Brasileiro. Não é isso, Daniel Melo? Boa tarde para você. É verdade, Lucas. As meninas da Águia se recuperaram depois da eliminação no Campeonato Brasileiro. Boa tarde a você, boa tarde também quem nos assiste aqui na TV Câmara. Pelo Campeonato Paulista, pela sexta rodada aqui no estádio Martins Pereira, as meninas receberam a equipe do Centro Olímpico e venceram por 1-0, abrindo 5 pontos sobre o adversário e se isolando ainda mais na liderança do Grupo 2 da competição. Quem também entrou em campo no final de semana foi o rugby de São José e venceu na capital paulista o SPAC por 31-8, em rodada válida também pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com esse resultado, o São José, que já estava classificado para as semifinais da competição, mantém o 100% de aproveitamento, tendo aí 6 vitórias em 6 jogos. Quem também fez bonito na sexta-feira foi o futsal feminino de São José. A equipe visitou o São Bernardo lá no ABCD e acabou vencendo com a sonora goleada de 7-0. Destaque para a Lívia, que marcou 4 destes gols. Quem também entra em quadra na noite de hoje para um grande duelo pela Liga Nacional é o São José, que encara o Corinthians a partir das 8h15 da noite no ginásio Manuel Bosco Ribeiro, o Tênis Clube. A partida está marcada para São José dos Campos e em abril, quando os joseenses visitaram os corintianos na capital paulista pelo campeonato da Liga Paulista, o placar foi de 1-1. Uma bela partida para quem gosta de futsal hoje à noite. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã, aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas! Muito obrigado, Daniel, pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.